Olá crazies, olá alfredos, sejam muito bem-vindos ao vídeo do último estágio que eu fiz enquanto estudante. Cenário diferente porque este estágio foi muito especial para mim, é o último estágio. E eu queria trazer um cenário diferente e, como é óbvio, eu trouxe-vos para o meu sítio favorito, que é a praia. Subscrevam o meu canal, metam like e não se esqueçam de comentar. É muito difícil eu neste estágio não vos dizer onde é que eu estagiei, portanto eu vou-vos já dizer que foi na Fundação Champalimau, na unidade da próstata, uma unidade de consultas e algum tipo de tratamentos. E para mim, eu posso já começar por dizer, este estágio foi a minha estrelinha da sorte, foi tudo bom. Vocês perguntam e eu não vos consigo dar uma desvantagem deste estágio. Foi muito especial para mim e eu fui muito feliz enquanto lá estive. Portanto que eu, no último dia, antes de ser mesmo o oficial o último dia, eu tive um momento em que estava só sentada no carro a chorar bué, do quão especial foi para mim. Às vezes nós pensamos um bocado que precisamos de adrenalina, que precisamos disto e daquilo. E na verdade eu encontrei neste estágio aquilo que eu mais precisava, que era de ganhar confiança em mim, com a tranquilidade que foi o estágio, mas sem nunca perder aquela vontade de estudar e de fazer coisas e de querer participar. Já devo assim uma pequena introdução, é um estágio de 4 meses. Basicamente a estrutura do estágio começa por vocês fazerem então a escolha. Eu acho que esta escolha tem que ser uma escolha muito mais pensada do que dos estágios anteriores. Isto porque vocês vão estar 4 meses no mesmo sítio. O que eu vou dizer a seguir pode ser muito dúbio, consoante a pessoa que estamos a falar. A maior parte das pessoas acha ou tem o pensamento que o último estágio deve ser feito num contexto que seja super intenso, uma medicina, uma unidade de cuidados intensivos, uma urgência. Não estou a dizer que não, mas acho que queria desmitificar aqui um bocadinho o conceito de que toda a gente tem que fazer isso e que toda a gente precisa disso. Porque é um bocadinho aquela misconception de sim, o último estágio tem que ser em intensivos ou tem que ser em urgências, que é para aprendermos o mais possível, porque senão para estarmos preparados para a vida profissional. Começo já por vos dizer que eu não concordo com isso, porque eu acho que isso depende de pessoa para pessoa, e se vocês hoje me perguntarem se eu mudava a minha escolha no último estágio, não mudava. Porque eu tive a oportunidade de aprender imenso, de estar num contexto que me incitava continuamente a estudar, a saber mais, e foi um contexto relativamente calmo para as comparações que eu estou a fazer. Portanto, isto depende muito de pessoa para pessoa e depende daquilo que vocês querem, porque é assim, se vocês estão preparados para estar numa urgência ou numa unidade de cuidados intensivos 4 meses, ok, está tudo bem, mas também está tudo bem nós escolhermos uma cena tranquila, não é por isso que eu sou mais ou menos profissional neste momento por causa disso. Cada pessoa define o percurso que quer para si. Claro que consoante a média que vocês têm, porque já sabem que todas as escolhas na ESL são segundo a média, e eu queria muito deixar isto claro, porque é uma cena que eu ouço imenso, que é, oh meu Deus, se o último estágio não for super intenso, para eu super aprender, eu vou ser uma má profissional, eu não vou estar preparada. Não. Este estágio na Fundação Champalimau deu-me aquilo que eu precisava para entrar na vida profissional de uma maneira confiante, que é ganhar confiança no meu trabalho. Percebem? Mas isso vem com o vosso trabalho diário e com a confiança que vocês têm em vocês, no que vocês fazem e no que vocês estudam. E isso vai-se construindo durante o tempo todo que vocês estão em estágio, e não é por causa do último estágio que isso se constrói. Por ser um último estágio mais intenso. Duas uma, não podemos ser 8 ou 80. É isto que eu queria transmitir neste momento. Pensarem bem o que é que vocês querem, saberem lidar com a vossa escolha de que é ok escolher uma coisa ou outra, o que vocês quiserem, desde que vocês vão ter interesse na área. Uma cena muito engraçada sobre isto é que a unidade da próstata era muito urologia, ou seja, sistema reprodutor masculino e sistema urinário. Pronto. Eu nunca na vida achei que, como é que eu vou dizer, que eu ia ter interesse nesta área, não que também não tivesse interesse, mas era uma área assim mais ou menos. Imaginem, eu adorei, eu estou sempre a falar com as minhas amigas, que eu amei urologia, eu não estava rigorosamente à espera. Continuando, vocês têm 1 ou 2 semanas de aulas e depois começam então o estágio. Este estágio, como é muito prolongado, permite-vos
ter uma aprendizagem muito mais contínua e pouco forçada. E logo o primeiro trabalho que vocês têm que fazer é um projeto de aprendizagem, que parece uma cena assim, bué esquisita, mas o pensamento que me ajudou tipo, a fazer o trabalho foi: isto é uma folha de avaliação como eu queria que houvesse em todos os estágios. A cena que eu acho da ESL, tipo, não sei, pode ser no geral, é que as folhas de avaliação são muito generalistas e deviam ser adequadas a cada estágio em si, porque não, pronto, às vezes há coisas que não fazem sentido nenhum para o estágio que tu estás. E o projeto de aprendizagem permite-te ter uma folha de avaliação para onde guias, além da folha de avaliação que nós temos em todos os estágios, para fazer parâmetros mais específicos para aquele estágio onde vocês são avaliados. Foi a forma como eu olhei, acho que correu bem. A minha professora também gostou bastante do meu projeto de aprendizagem, e uma cena muito importante é vocês irem atualizando o projeto ao longo do tempo, que é uma cena que os professores também gostam muito e que faz todo o sentido, porque é assim, não é nas 2 ou 3 primeiras semanas de estágio que nós sabemos que raio temos que saber nas datas X e nas datas Y e em quanto tempo é que vamos fazer as coisas. Portanto, uma dica minha, que é sempre a vosso favor, é atualizarem o vosso projeto de aprendizagem. Quanto às datas que vocês metem no projeto, quando é que alcançam um determinado objetivo, sejam o mais realistas possíveis. Eu posso-vos dar um exemplo do meu estágio. Havia consultas que eram mais simples de fazer, consultas pré-operatórias, de uma RTUV, de uma RTUP, de uma biópsia, são coisas que mais ou menos eu conseguia preparar. E eu tinha o meu caderninho e preparava as consultas todas, os tópicos todos. No entanto, depois havia a consulta pré-operatória, aquilo demorava 1 hora, 1h30, mínimo, que é a consulta pré-operatória de prostatectomia, que eu só fiz essa consulta em junho. Portanto, eu acho que ajuda muito vocês terem noção do que é, quanto tempo demora as consultas, da complexidade das consultas, para vocês definirem esse tipo de data. Mas em termos de internamento, muito em termos do, ok, eu se calhar neste momento consigo ficar com 2 ou 3 pessoas, 3 semanas, já consigo ficar com 4, percebem? Tentarem perceber gradualmente como é que vocês conseguem trabalhar, como é que é o contexto em que vocês estão e o que vocês conseguem alcançar, tendo sempre um pensamento positivo de que vocês vão conseguir, que basicamente o que este contexto é literalmente uma preparação para a vida profissional. Portanto, o que se quer no fim deste estágio é que vocês ajam como um profissional, como um enfermeiro. Neste caso, depois do projeto de aprendizagem, que acho que não tenho mais nada para dizer, vem então os casos clínicos, que é basicamente vocês fazerem um estudo de caso, só que de uma maneira simplificada, em PowerPoint, em Canva, para se apresentar e discutir em grupo. Acaba por ser bastante interessante. São 2 sessões de 6 horas em 2 semanas diferentes, mas é muito giro porque nós acabamos por trazer casos clínicos das diferentes áreas, porque não fazemos só essa reunião de casos clínicos entre as mesmas pessoas do mesmo contexto ou do mesmo hospital, fazemos entre diferentes hospitais e diferentes contextos. E acabamos por aprender muito uns com os outros, e por acaso deve ter sido das discussões de casos que eu mais gostei, porque também não fizemos muito isso nos estágios anteriores. É uma recolha de dados simples, um plano de cuidados simples, com os diagnósticos muito importantes para aquele contexto em que vocês estão. Sim, temos a Scary, The Hall, monografia, que é o trabalho final de licenciatura, portanto vocês podem pensar nisto quase como um mestrado, porque a estrutura da monografia é quase isso, exceto que a monografia é uma recolha de literatura acerca de um determinado assunto, o mais atualizado possível, e vocês vão tentar perceber quais são os resultados mais atualizados, tentar fazer a discussão do que é melhor, do que é pior, dentro daquilo que vocês recolhem. Não tem nenhuma investigação vossa própria. É um trabalho que vos vai acompanhar o estágio inteiro. Tem a parte escrita e a parte oral, neste caso da apresentação. Basicamente vocês vão tendo praticamente todas as semanas uma sessão OT com os vossos professores, se não todas as semanas, 2 semanas, pronto. Isto vai depender muito do professor que vocês tiverem e do quão bem ou mal tiverem que correr o estágio. Vai-se fazendo as duas uma, se vocês fizerem monografia sozinhos é mais difícil, porque não podem debater com nenhum colega, os artigos e tudo mais. Se vocês fizerem em grupo, às vezes também pode ter as suas vantagens e desvantagens, porque vantagem é poderem debater uns com os outros e mais pessoas a pesquisar, mais pessoas a encontrar cenas, mais pessoas a rodar mais conhecimento, mas depois por outro lado, se vocês não tiverem um grupo como deve ser, acaba por ser chato porque uns trabalham mais que os outros, mas neste caso eu acho que até tive bastante sorte no meu grupo, fizemos um trabalho excelente na minha opinião, o melhor que podíamos fazer. E foi-se fazendo, não é fácil, eu não vos vou dizer que é fácil porque não é
e é muito trabalhoso. Vocês têm, os professores são muito rigorosos connosco em termos de referências, quão tipo novo é o artigo e os artigos, né, que vocês usam, tipo na seleção dos artigos, tudo se consegue. O meu professor era bastante das tecnologias e assim. Nós íamos partilhando o nosso documento que estava tipo em rascunho, não é, da monografia com ela e ela ia editando já algumas coisas. Isso facilitou o nosso contacto com ela e porque ela também ia fazendo tipo, aqueles comentários no Google Docs. Mas basicamente é isso, vocês têm que entregar um trabalho escrito e depois têm que fazer uma apresentação oral da vossa monografia. Cada um tem avaliação muito específica e uma dica que eu vos quero muito dar é, por favor, vejam os critérios de avaliação, tanto da monografia de trabalho escrito como do trabalho oral, porque há coisas que nós perdemos, tipo pontos no geral todos, que estão lá tipo descritos. Eu sei que no meio de tanto trabalho é muito difícil, mas são mais pontinhos que vocês garantem. Parte muito importante também deste estágio são as formações que vocês fazem. Vocês têm horas que a escola vos dá de seminários e têm horas que vocês têm que procurar formações, conferências, webinars, esse tipo de coisas para vocês fazerem. Aquela que a escola vos dá são seminários mais ou menos agora tipo em maio, junho, que vocês têm que escolher um ao vosso gosto, a escola dá-vos essas horas obrigatoriamente. As restantes vocês têm que procurar tipo webinars, pequenas formações, que acabou também por ajudar o facto da minha professora tipo, ia mandando imensas coisas, portanto ajudou imenso a facilitar este processo de ter essas horas completas. Mas uma cena que também ajudou muito foi o facto de eu estagiar na Fundação Champalimau, que é o centro de investigação da oncologia. Havia sempre muitas formações que eu fiz e muita coisa que tipo, eu vi de novo que facilitou muito também essas horas de formação. A Drive, basicamente, vocês fizerem com os vossos trabalhos, com o vosso estudo, com os artigos que encontrarem, com a vossa organização, pronto, partilhem isso com o professor. A minha professora disse que não era preciso, mas depois eu fiquei tipo, mas eu vou partilhar, tipo, é aquilo que eu estudo, é aquilo que eu faço, e ela tipo adorou absolutamente o facto de eu ter partilhado isso com ela. Eu acho que é um ato de honestidade com quem estamos a trabalhar. É vantajoso para nós, mostramos o que estudamos, mostramos o que sabemos, se for preciso a professora ainda nos tipo, dá alguma correção, alguma ajuda em material que nos possa dar. E o professor fica tipo, ok, esta aluna está a ser honesta comigo, a mostrar-me aquilo que sabe. Tipo, percebem? Eu acho que não tem desvantagens, mas pronto, acho que também depende do professor que vocês tiverem, da relação que tiverem com o professor e tudo mais. Por fim, falar então mesmo da minha experiência da Fundação. Eu já vos dei uma pequena introdução, mas foi fantástico. Basicamente na Fundação Champalimau, como era a unidade da próstata, aquilo era de segunda a sexta, e tinha tipo diferentes horários. Era basicamente, manhã tinha 3 horários diferentes, entrar às 8, sair às 4, acho eu, entrar às 9, sair às 5, entrar às 10, sair às 6. E depois tínhamos o horário da tarde, que era entrar ao meio-dia e sair às 8. Adorei aquilo. Se eu alguma vez achei que ia adorar consultas, não. Eu queria ver um estágio na Fundação Champalimau, mas imaginem, de forma bem intuitiva. E tipo, o único que sobrava era tipo a unidade de consultas e eu pensei, olha, por que não? Vou experimentar, é num contexto diferente, tipo, não é uma consulta ficar simplesmente fazer nada, como eu já tinha visto noutros contextos. Foi a melhor escolha da minha vida. Aprendi imenso, logo ao início fiz tipo uma formação de 2 dias tipo de ostomias, que eu nem sequer tipo, gostava de ostomias, eu passei a gostar de ostomias por causa daquele estágio. E foi todo um processo, eu fazia basicamente consultas, ou seja, pré-operatórias e pós-operatórias. Neste caso, pré-operatórias para aquelas coisas que eu já vos disse de exemplo. Uma cena que eu me esqueci de dizer, é muito fixe vocês no último estágio deixarem alguma coisa no serviço. Eu fiz um panfleto da colocação de stand pré-operatório para oferecer às pessoas, porque eu achei mesmo que tipo, seria útil, porque não havia e aquilo até era relativamente comum e tinha algumas coisas para falar, apesar de ser uma consulta muito simples. E tipo, fiquei tipo, why not? Eu acho que é sempre fixe de vocês fazerem e que fica sempre bom. Tinha então essas consultas e tinha as consultas pós-operatórias, da prostatectomia, nomeadamente. Tinha a consulta pós-operatória passado uma semana, ter connosco então para fazer a remoção dos agrafos, remover a algália e fazer os ensinos pós-operatórios assim gerais. Depois nós vamos fazendo um acompanhamento durante um ano que consiste basicamente em vocês tipo, irem perguntando muito os aspectos da área da incontinência urinária e da área da sexualidade, porque são as duas áreas mais
importantes para os pirotecnia de se abordar. E olhem, tipo, é daquelas cenas mesmo engraçadas. Eu nunca na vida achei que ia ter capacidade de ficar tipo um palhaço a falar sobre sexualidade e tipo, foi mesmo tranquilo, tipo, falar sobre isso, mostrar tipo, todos os dispositivos que ajudam, tanto nos aspectos como no outro. Foi fantástico e mesmo tipo, as pessoas que eu atendia lá são sempre muito calmas, tranquilas, tipo, não estou a dizer que são todas, não é? Porque uma pessoa não pode generalizar, mas a maior parte das pessoas super tranquilas, por ser eu a fazer os ensinos, por ser eu a fazer as consultas, sempre muito acessíveis e eu adorei isso. E depois o facto de estar num contexto que fazes muito parte da investigação que acontece, por muito que seja em pequenas coisas, porque depois nós também tínhamos uma vertente lá que é os ensaios clínicos, em que somos nós que colhemos tipo sangue para tipo alguns doentes que vão fazer parte dos estudos, seja pela parte do estudo de controlo, seja se for realmente para receber o tratamento. É, simplesmente nós fazemos a colheita de sangue e depois tipo aquilo era bem engraçado porque tínhamos que pôr numas máquinas uns tubos tipo para aquilo fazer a centrifugação e não sei o que, éramos nós que fazíamos isso. Tipo, eu via sempre uma enfermeira ler muitos artigos científicos. Tipo, a inovação está presente ali. E isso é das coisas que eu mais sinto falta no meu dia-a-dia, é de sentir tipo, que eu faço parte do melhor que existe para dar àquela pessoa. Imaginem, eu não estou a dizer que é perfeito, porque não é perfeito, não é? Tipo, nós estamos sempre a aprender, mas ali eu sentia que tipo, é um privado, sim, mas é um privado que tipo, tenta investir ao máximo na pessoa e tipo, nos cuidados que lhe transmite e na investigação. E eu sempre gostei muito de investigação, acho que nunca tipo, no âmbito de ser eu a fazer investigação, tipo, estar sentada num laboratório, fazer esse tipo de coisa, acho que não é de toda a minha cena. Eu gosto de conversar com as pessoas, gosto de estar com as pessoas, mas lá, poder fazer isso e ainda fazer parte da inovação era muito fixe e eu sentia-me sempre muito contente por isso. Foi lá que eu ganhei imensa confiança, já há pouco tempo ter os nossos periféricos, eu colhia sangue, eu era uma desgraça e tipo, o meu enfermeiro deixava-me sempre. E tipo, e eu fui ganhando jeito, fui ganhando confiança, estão a ver, tipo, fui treinando, tipo, imaginem, nem era só ali no âmbito das consultas, era também no âmbito, às vezes tínhamos que ir a ataque, funcionar doentes, às vezes tínhamos que ir às análises, não sei o quê. Pronto, isso acaba por ser um bocado distrativo, mas por outro lado ajudou-me a treinar muito esta parte e foi muito bom. E depois imaginem, a equipa, eu não sei se eles vão ver este vídeo, mas a equipa é 5 estrelas. Tipo, toda a gente, eu não consigo dizer ninguém que não tenha sido 5 estrelas comigo. Me fizeram sentir, apesar de ser aluna, que isso sempre foi um problema meu e acho que um bocadinho relacionado com as experiências que eu tive traumatizantes de outros estágios, que eu era aluna e tinha que me pôr na posição de aluna e eles fizeram-me sentir exatamente o contrário. Fizeram-me sentir que eu fazia parte da equipa e que podia, tipo, apesar de manter a minha timidez, podia tipo, ser eu própria e podia ganhar confiança para ser uma profissional como eles, tendo sempre a noção que era estudante e que tenho sempre algo a aprender, mas não fazer aquela diminuição que infelizmente acontece tanto do tu és aluna, põe-te no teu lugar. E ali foi exatamente o contrário e olha, eu não sei, eu fico mesmo feliz porque aquele estágio para mim foi tipo minha pedra de ouro, tipo, juro. Equipa fantástica, seja a minha equipa tipo da unidade da próstata, tipo o meu enfermeiro orientor como os outros 2 enfermeiros, seja tipo todos os anti-enfermeiros das outras unidades foram tipo mega 5 estrelas comigo, tipo, deixaram, imagina, lá está, eu estava na unidade da próstata, mas eu fui ver formações de outras coisas, andava com outras pessoas, de outras unidades, fui passar dias às outras unidades, mas não só isso, tipo, depois acaba por ajudar mas imagina, não ajudava porque tinha de ajudar obrigatoriamente, era tipo, eu queria ajudar, eu queria fazer parte, eu queria estar ali e tipo, aquilo para mim foi tudo tão intuitivo e tudo tão bom. Toda a gente fantástica, a equipa de enfermagem, a equipa tipo de médicos no geral, a equipa da AOS, a equipa tipo das administrativas, eram os fecheiros de guarda. Eu juro que eu parece que tipo, estou a ser bué, tipo, a limpar sapatos, mas eu estou a ser o mais sincera possível. Eu fui mesmo feliz naquele estágio e eu desejo aquilo que eu tive naquele estágio a toda a gente. Eu não posso falar por outras áreas, porque eu de facto só estive ali, tipo, aquilo tem, a fundação tem hospital dia, tem treinamento, tem intensivos,
Essas áreas eu não vos posso falar, porque eu não estive lá a estagiar, mas disto eu posso-vos falar e falo-vos com muito carinho e que eu estou muito feliz de lá ter estado. Portanto, não tenham medo de arriscar. Se vocês sentirem que a vossa intuição vos leva para algum sítio, vão. E se errar, erram e voltam a tentar outra vez, mas às vezes é a intuição e é aquilo que o coração nos diz que nos leva mais além e que nos leva a fazer aquilo que realmente queremos e nem sequer estávamos à espera disso. Olhem, estão no coração, e acho que vão estar sempre. É definitivamente um sítio que eu adorava trabalhar, não neste momento, mas no futuro. Ficou lá, tipo, sabem quando vocês deixam tipo, um bocadinho do vosso coração num sítio? Ficou lá um bocado. E no bom sentido. De eu um dia tipo, voltar lá, ir lá pescá-lo e completar. E pronto. Vou parar com os lamechices. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram saber em específico, já sabem que é só mandar mensagem. Gosto muito de vocês, crazies ou Alfredos. Mas pronto, só para vos explicar o que é o Alfredo. O Alfredo é tipo basicamente uma caixinha que a gente tinha lá na fundação. Tinha, tipo, aquilo era literalmente um mostrador tipo de vinhos, mas em vez de ser de vinhos tinha lá uma bomba tipo de vácuo, que é uma cena que ajuda muito quando, pronto, existe alguma disfunção erétil pós-prostectomia, mas eu não vou entrar em detalhe. Um anel constritor e ainda tinha mais outra coisa que agora não me lembro o que é. E o meu enfermeiro no último dia e a equipa descobriram que eu fazia vídeos para o YouTube. Portanto, eles disseram que eu tinha de dizer olá Alfredo no início deste vídeo. E eu disse. E é isso. Pronto. Gosto muito de vocês. Obrigada por assistirem até aqui. Muitos beijinhos. Espero que me tenham ouvido. Até à próxima, crazies.